Então eu comecei a ser bispo do Estádio 6 no dia 9 de março de 2008, né? Cada paróquia tem 2 ou 3 destruídas, né? E tem mais de 30 igrejas. Eles saíram aqui em 1999. Mukuyamo Zambia. Zambia tunakalamo 4 anos. Esse povo aqui de Mochico é um dos povos que mais sofreu as consequências da guerra. Depois aquilo que fica, né? Pessoas mutiladas, pessoas que já não têm muita perspectiva na vida, pessoas que perderam talvez os melhores anos da sua vida. Então, isso é triste, é mais triste que morrer num combate, porque morreu quando nos entendemos, né? Uma pessoa que está viva, mas que dura. Por exemplo, uma mãe que vê em 6 meses morrer 4 filhos, né? É muita coisa. Isso que ainda tem que lutar, porque tem ainda 2 ou 3 que estão com vida. Então isso faz parte da situação da guerra, da humilhação profunda da pessoa. Muitas vezes o mais difícil depois que passou toda a guerra é quando acreditar que ainda tem recursos interiores para fazer uma vida plena, feliz, né, com outras pessoas. Ele não acredita mesmo, já não acredita mais, mas Deus acredita nele. Então nós temos que mostrar que Deus realmente espera dele, o que está no coração dele mesmo, né? Eu pessoalmente estou muito feliz também do que a gente vive, né? Muito feliz. O fato de viver numa guerra também ajuda a descobrir pessoas, né? Criar amizades profundas com as pessoas, o conhecimento da profundidade do povo, do seu coração, da sua vida, dos seus costumes. Tem muitas pessoas que a gente admira na fé, de convicção muito profunda. Penso que a fé ficou muito mais viva, né? E a confiança, a gente às vezes confia que pode fazer muitas coisas, aprende a confiar um pouco mais. Em cada tempo tem as suas vantagens e os seus desafios, né? De fato, nós agora temos uma maior liberdade de ação. A igreja pode pregar o evangelho em qualquer lugar, pode construir igrejas. Vejo que no tempo da guerra havia um heroísmo, uma dedicação ao povo por parte de nós missionários. Seria aquilo que nos fazia felizes, né? Missionário significa enviado, foi enviado para anunciar Cristo. Então tem todo um processo interior de saber escutar, de saber despojar-se de muita coisa que a gente traz consigo e ver o que Deus já fez antes de você vir. Temos missionários na minha comunidade, que é no conterrâneo. Não tínhamos aquele tempo, não havia telefone móvel, não havia internet, e depois as cartas chegavam a cada 40 dias, né? Que as primeiras vezes chegavam aquele monte de cartas, mas depois pouco a pouco como que cortou muito o relacionamento com os lugares onde a gente queria estar. Mas trouxe como uma vantagem a capacidade de inserção muito maior. Inclusive fisicamente. Nós às vezes somos submetidos a uma grande pressão por muitas coisas, mas a Eucaristia
Eucaristia que dá a nossa força. Tudo posso naquele que me conforta. Né? Infatti a nossa força é a sua energia. Muitos anos atrás, aqui em Angola, né, eu estava sentado à mesa, falando com um jovem, aprendendo um pouquinho da língua local. Né? E então, eu tinha uma criança de 2, 3 anos, ele disse, eu não chateio branco, né, que está aqui. Então, ele disse, ele não é branco, né? Por momentos foram experiências duras, mas foram muito felizes, muito boas. Nós dissemos realmente a vida vale a pena viver, né? O bispo que muito queria fugir mais das câmaras que outra coisa, mas pedir uma oração para este povo. Quando a gente vê os desafios estabelecidos, é humanamente quase impossível até pensar, né? Na possibilidade de aceitar esse desafio. Mas não somos nós que levamos a história, levamos a vida deste povo, mas é o próprio Deus quem conduz o seu povo. Então, nessa confiança nos vivemos e trabalhamos. Uma província que sofreu o impacto da guerra de forma muito particular, inclusive na pós-guerra não chegou a beneficiar daquilo que seriam o que gostam muito de chamar os ganhos da paz. Então, em termos de possibilidade de desenvolvimento econômico, é um problema, sobretudo a falta de estradas, etc. Em termos de educação, sabemos que não têm muitos cidadãos acesso à educação básica. E isto é um problema bastante sério. Quanto ao atendimento da saúde, também sabemos que sim. Temos um hospital para X quilômetros quadrados, um médico, 2 médicos. Por município, às vezes é só um único hospital. Depois tem um segundo que só tem 2 enfermeiros ou 3. Tem muitos postos de saúde que tem só um enfermeiro. E são distâncias enormes. Então temos uma grande dificuldade também para lidar com as questões de saúde. Os pontos que mais me preocupam a mim em matérias de direitos humanos são, em primeiro lugar, as áreas de seca e fome neste mundo. Nós sabemos que morreram cidadãos por causa da fome. As áreas que estão a ser particularmente atingidas são na comuna de Xume, pequena comunidade linda, e a comuna de Mussolmitete. A primeira ajuda humanitária foi para Xume, mas agora Mussolmitete encontra-se na mesma situação no município dos Bundas. No município dos Luchazes temos situações preocupantes também no município de Angombe e no município de Miagama Sardinha. Não é tão grave quanto a situação dos Bundas. Isto obriga uma reflexão, porque lá não tem escolas, não é escola mesmo, não é uma educação também para o próprio progresso das pessoas enquanto a mudança de hábitos que poderiam ajudar a lidar com uma mudança climática que vem sobre nós. Então, quando estamos perto do limite da fome e morte por causa da fome, então estamos a falar de algo que nos tem que preocupar. Esse é um momento. Por isso que as condições para que todos possamos nos desenvolver. Isso que é o que me inspira, digamos, como grande pano de fundo. O segundo elemento muito importante é que não somos responsáveis pelas nossas palavras, mas também somos responsáveis pelos nossos silêncios, pelas nossas omissões. Quer dizer, se eu vejo um quadro que é negativo, que deve melhorar, e não falo, eu automaticamente converto-me em uma espécie de cúmplice dessa situação. E penso que nisso nós temos que ser conscientes, todos os dias pensar. E também não é que a gente faz com o espírito de criticar, assim, não, é mostrar até o caminho que, desde o nosso pobre ponto de vista,
podemos dizer que é o caminho para resolver, para crescer, portanto, essa pessoa. Bom, digamos assim, sim, de fato, nós todos cá estamos de passagem. Mas atenção, o tempo que Deus nos dá para viver é para nós vivermos segundo essa dignidade do Filho de Deus e ajudar as outras pessoas a se desenvolver. Essa é a nossa missão. Isto se pode falar com palavras, mas é através dos nossos fatos é que temos que mostrar esta realidade. Nós não estamos aqui para enganar as pessoas, não. Não é vontade de Deus a miséria. Há uma pobreza digna também. Eu, por exemplo, tenho gosto de vida assim, bastante simples, não é? Pessoalmente. Mas, sim senhor, podemos viver simplesmente, mas temos que ter uma dignidade. Eu tenho que ter acesso, ter uma certa tranquilidade, tenho que ter acesso à comida, ao vestuário, a ter os bens necessários para a minha vida, para desenvolver a minha família, o estudo dos filhos. Aquilo que eu digo, a educação que recebe uma criança aqui deveria ser o padrão para aquela que recebe uma criança que está na última aldeia. O atendimento de saúde também, o mesmo direito daquele que está aqui, ou daquele que está em Luanda, e aquele que está na última aldeia da nossa província. Isso que nos significa. Essa grande distância é algo que nos comove negativamente. Como encurtar essa distância? Esse é o problema. E nos preocupa realmente, porque a gente vê a velocidade com que o mundo de hoje caminha. As tecnologias, a acesso à informação, a vontade de participar, a consciência de ter os próprios direitos e a distância que há entre um jovem que vive aqui e um jovem que vive em São Macaca e outro que vive lá no Chicote, que essa é uma distância enorme entre o mundo e é necessário encurtar essa distância. Para mim, essa é uma situação preocupante. Eu, por exemplo, quando comecei a roubar esse projeto para o futuro, que era a educação com horas digitais, a ideia era poder chegar até esses últimos cantinhos da nossa província. Foi bom que tivesse começado hoje em dia muito mais de 8 milhões de crianças que estão beneficiando desse projeto. Aqui há duas questões. É um fato que muitas pessoas não usufruem do direito à educação. Isso é uma educação de qualidade, a gente encontra turmas de mais de 150, 200 alunos, encontra lugares onde o professor foi apresentado, depois não dá aula. É um direito que é violado de uma forma muito frequente. Por outra parte, a gente se pergunta como se pode reverter efetivamente essa situação. Não vejo que seja fácil. Um primeiro passo, digamos, vou aterrar aí, porque de fato há muitas dificuldades, mas como se supera? Um primeiro passo eu acho que é esse salário diferenciado, que deve ser bem diferenciado. Explico. Por exemplo, se eu vou ser professor em Macondo, para poder oferir o meu salário, devo deslocar-me ao menos até ser municipal, que é o caso. Se eu estou em Luacano, não é banco, quando eu vou oferir o meu salário, tenho que ir até, neste caso, ter a produtividade também desse mundo. O custo da vida que vou ter lá, estou a falar de seres comunais, não tem energia, não tem água, onde eu vou criar umas condições de vida, tenho que ter um incentivo que me permita instalar-me lá em certas condições e também ter uma compensação por aquele digamos, empobrecimento que vou ter como pessoa, cultura, etc. Esse é o primeiro passo. Porque, é verdade, pede-se que o Estado crie as condições, casas, etc. Se nós vamos esperar
que o Estado construa as casas, faça as condições, eu penso que vamos perder tanto tempo que esta geração já se perde. Porque o problema da educação é que é inadiável e é acumulativo. Se, por exemplo, estas crianças estão a estudar, por exemplo, nesta aldeia, 60 crianças não estudar, o próximo ano vou ter estas 60, mas outras 65 que vão querer aceder. E se este fenômeno aconteceu durante 5 ou 6 anos, vamos chegar, não sei, a um número exorbitante de crianças. Então, é acumulativo, é inadiável. É inadiável. Então, tem que ser respostas mais rápidas e imediatas. O nível de a qualidade que nós temos nas escolas deixa muito a desejar. Nós estamos a ver com frequência que adolescentes, jovens, terminam a escola secundária e não têm os conhecimentos mínimos que lhes permitam nem enfrentar a universidade, nem o mundo do emprego e menos ainda a própria educação. Então, este melhoramento da qualidade é também urgente. Temos que, eu digo aos jovens que às vezes temos que melhorar o seu emprego, mas também a empregabilidade, que é o sentido que eu posso assumir responsavelmente uma tarefa, levar a conta também qualidades morais e ao mesmo tempo. Tenho a satisfação de ver que algumas escolas, por exemplo, primárias aqui de missionários, depois do fim da primeira classe, no começo da segunda classe, eles sabem ler e escrever. E eu pergunto, por que isso não acontece em todas as escolas? Deve ser uma referência, não? Porque depois a criança vai avançando, não entende o que o professor fala, a atribuição do significado não funciona, e então imagina que está 6, 8 anos a estudar sem perceber o que o professor está transmitindo. Nota pastoral dos bispos: não se perturbe o vosso coração, a nossa realidade. Quer dizer, os bispos reunidos em Cazombo, na Assembleia Ordinária Anual, a segunda Assembleia Ordinária Anual, emitiram uma nota pastoral que se chama Não se perturbe o vosso coração. Ora, esta nota pastoral reflete a realidade de todo o país. É claro que desde uma ótica muito particular, porque pela primeira vez na história da SEASTE se realiza num município que não é sede episcopal. Então os missionários se reuniram e destacaram alguns pontos, atualizando-os à nossa realidade. O primeiro deles é a situação das estradas. Nós estamos a verificar que neste contexto até do Covid-19 e de crise econômica, a falta de estradas posterga, prejudica enormemente a nossa província de Mochico. Se por uma parte louvamos o esforço que há da terraplanagem de algumas estradas, que de fato melhorou o andamento de Loau a Cazombo, por exemplo, é preciso que esta ação seja contínua e que se olhe na perspectiva de, a um prazo não muito longínquo, a médio prazo, a asfaltar. Aqui é o nosso irmão. Sim! Recua. Não. Deixa. Passa, você não. Vai.
Espera. Até sugeriram-se algumas, por exemplo, andando légua de pulo, etc. Como lugares onde é possível, até no contexto do PIN, poder fazer estas estradas. O que mais chamou a atenção é a falta de circulação do comboio que submete as populações de Légua, Lumeja e Luacano, particularmente também Luau, a uma miséria sem precedentes no tempo de paz. Quer dizer, nós notamos e não percebemos porque não é possível que este comboio funcione. Espera. Agora vai sair. Os lugares de decisão deveriam, de alguma forma, fazer maior ênfase a esta situação e quem está localmente a fazer também maior pressão para que, de uma forma muito célere, este comboio esteja de fato a funcionar. O segundo ponto que notamos é, claro, a incerteza que causa neste momento a abertura das escolas e as restrições em termos de tempo, que há escolas que os alunos frequentam as aulas uma semana sim, uma semana não, em outros lugares reduz o tempo sensivelmente de aulas e então uma resposta que foi sugerida é que aquelas atividades de extensão escolar, observando todas as medidas de biossegurança, possam de facto abrir as suas portas para completar aquilo que a escola neste momento, devido a estas restrições, não pode dar onde nos for possível, para evitar que estas últimas gerações, venham a sofrer uma deficiência maior ainda da que já tínhamos em matéria de educação. Também estamos a sentir o peso do aumento dos preços e pedimos que aqueles que têm essa função e têm essa missão façam todos os possíveis para que se diminua o preço, para que não existam pessoas que, aproveitando-se das circunstâncias atuais, façam com que a vida já tão difícil das populações resulte uma vida cara, uma vida realmente que pode levar por vezes ao desespero. Atualmente notamos que há um aumento da mendicidade e especialmente de crianças em situação de rua. Nesse sentido, a nossa obra de referência, que é o Enajeto, terá uma reestruturação de modo a tornar mais célere e mais eficiente o trabalho de recolha de algumas crianças da rua e de reinserção nas suas famílias e de apoio, inclusive, para que não voltem a reincidir na rua. E isto será feito, de fato, em breve. Ninguém de nós poderia entender como esse Deus da eternidade entra naquilo que é o limite da nossa vida humana, de histórico, que ser aquele que absolutamente não nasce, porque Deus não nasceu, existe desde sempre, decide nascer. E vocês sabem que ao nascer, como humanos, nós temos uma certeza, que é da nossa morte. Ou seja, assumimos um destino que não estava traçado para esse Deus. Isso é realmente maravilhoso. Até a nível da mente, custa entender.
Quando a gente quer raciocinar isto e pensar, diz, não, isto não é possível. E é uma frase que acho muito bela, que nos ajuda a aproximar-nos do mistério de Deus. E lembrem desta frase: o amor tem cada coisa. Se Deus não nos amasse apaixonadamente, nunca teria encarnado. Vemos as coisas a subir, o dinheiro a sair, estamos na miséria mesmo, em termos econômicos. Será um Natal que, pelas restrições também desta pandemia, não terá muito barulho, não terá muita festa, não terá muita coisa. Mas eu gostaria que fosse um Natal rico de silêncio. Vamos refletir os textos de hoje da Sagrada Escritura, claro, desde a ótica onde eu estou, como missionário já há 32 anos em Angola, na Diocese de Luena, que é a diocese que está mais ao leste de Angola, na fronteira com o Congo Democrático e com a Zâmbia, e a diocese maior em extensão territorial de toda a África ao sul do Saara. Uma terra muito rica, de pessoas alegres, dinâmicas, mas que, por causa da sua localização e sua história, Angola passou 40 anos de guerra, terminou em 2002, não tem estradas, tem muitas dificuldades, seja para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo um povo rico de fé, né? E muito alegre. Vai suscitando dons para que a Igreja apresente seu rosto, povoada de diversos ministérios, e aqui nós encontramos a instituição dos diáconos, para recordar que na Igreja o primeiro é justamente o contato com Cristo, a palavra de Deus, a oração, os sacramentos, mas nunca pode transcurar o cuidado dos pobres e dos doentes, o exercício prático da caridade. Isto é para todos nós. Quando nós, por vezes, nos encontramos demasiado fechados em nós mesmos, começamos a ver a necessidade dos outros e então aí a nossa felicidade recomeça. Muitas vezes nós pensamos que a felicidade consiste em afastar de nós a dor e o sofrimento, e não é por aí. São Paulo tinha reconhecido em Cristo a razão da sua vida. Para mim, viver é Cristo. E na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, diz assim: que poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a dor, o sofrimento, a espada. Diz não. Em tudo isto nós vencemos facilmente graças a Deus. Por isso que se Cristo não tivesse ressuscitado, diz também São Paulo, seríamos os mais dignos de compaixão de todos os homens que habitam aqui na terra. Um missionário brasileiro chamado Gilberto Hickman, que faleceu na Quinta-feira Santa, olha, dia do sacerdócio, né? Morreu este sacerdote, foi a enterrar na Sexta-feira Santa, o dia que também Jesus foi sepultado. Ele teve aquele desejo, que também teve Santa Teresa de Jesus, de partir para a missão, para cumprir também o desejo antigo de Santa Teresa de Jesus há mais de 400 anos, quando viu os primeiros missionários a Angola. Infelizmente, o primeiro grupo e o segundo grupo, podemos dizer que humanamente fracassaram. Uns naufragaram, outros caíram nas mãos dos piratas e nunca chegaram a Angola. Só o terceiro grupo começou a trabalhar e fez um belo trabalho, até que depois, mais tarde, pela expulsão de todos os missionários de Angola e de outras partes do mundo,
ficaram lá fora de Angola. Ele quis cumprir aquele desejo, juntamente com outros colegas, ao completar seus 500 anos do nascimento de Teresa de Jesus. E eles escolheram o lugar mais afastado que podia existir em Angola. Só para ter uma ideia, quando a gente chega a Angola, aqui de São Paulo, Brasil, é muito fácil, porque vai até Luanda, é a capital. Para chegar a Luena, a gente tem que tomar outro avião, né? Outro avião, que é a melhor forma de chegar, e chega a Luena, está a 1.200 quilômetros da capital do país. De ali, pelos caminhos que temos hoje, nós de carro demoramos um pouco mais de 20 horas, 24 horas para chegar a Kazombo, que é outra capital de um município bastante grande, tem 48.000 quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da Holanda. E para chegar a esta paróquia ainda tem mais 4 horas de viagem. A viagem é realmente uma odisseia. A gente vai passando e vê caminhões entalados na lama, há lugares onde parece que é impossível passar. Nós apenas com nossos carros conseguimos passar agora nesta Semana Santa, 24 horas para ir, 26 horas para voltar, de andamento de carro sempre, né? E ainda para chegar a Calunda, onde estavam estes missionários, são ainda mais 4 horas de viagem. Ele escolheu ficar lá. E nós temos algumas doenças típicas, malária, também em algumas partes do Brasil existe, febre tifoide, e não há condições de um bom atendimento médico. Ele ficou doente em janeiro deste ano, e em vez de vir para o Brasil, ele voltou a Calunda. Eu próprio também não queria que ele fosse lá nesse momento. Ele percebeu intimamente que se ele regressasse aqui ao Brasil, os médicos não deixariam voltar. E ele preferiu deixar-se morrer lá para morrer na missão do que viver aqui no Brasil. Um testemunho muito forte para mim e para todos, logicamente, né? Ele, na última carta que escreveu antes de partir a última vez de Brasil para Angola, disse assim: a minha vida está a chegar ao fim e eu não posso esperar por outros. É tão urgente a evangelização, é tão urgente partir para a missão que não posso esperar. E esta urgência é uma das atitudes mais fortes do missionário. Ele morreu justamente na Quinta-feira Santa. Nós tivemos que correr para ir ao encontro, e eu posso assegurar que este homem, que há menos, talvez 2 anos, 2 anos e meio, que está na missão, é tão querido que toda a população estava lá. Toda a população estava lá a rezar e a levar este homem até o cemitério para chorar juntos de uma forma impressionante, como talvez nós não choraríamos por alguém próximo da nossa família. Conquistou os corações de todos. Uma imensa família que tem em Angola na fé. Já não é a família biológica, é a família da fé. A urgência da evangelização. Estamos agora a sofrer as situações e as consequências, podemos dizer que, por enquanto indiretas, desta pandemia que assola o mundo. E, de fato, nós notamos que onde se minimizou este fenômeno, causou verdadeiros desastres nas populações. Isto obrigou, e talvez de uma forma muito sensata, a muitas restrições. O problema, nota-se já, é que se ficamos todo o tempo confinados, há pessoas que não podem viver porque não podem sair da sua casa para fazer aquele negócio que lhe permitirá viver a ela, ordinariamente uma mamã, e seus filhos, por exemplo. Também, se não sairmos de casa para buscar água e quem de direito não providenciar a forma de que chegue a água a todos, não é? Será realmente difícil.
os bancos têm que funcionar porque as pessoas precisam. A atividade econômica deve, de fato, começar a funcionar. As empresas, a construção civil, porque senão não há emprego. Se não há emprego também as pessoas não conseguem. Também o desporto individual é uma necessidade das pessoas. Então nós estamos a ver que de fato há esta abertura progressiva de algumas atividades, logicamente respeitando as normas indispensáveis para evitar o contágio. A missão nasce do nosso batismo. Se eu fui batizado, já sou enviado. Batizados e enviados. E o lema deste ano parte de uma pergunta da paixão de Deus: a quem enviarei? Nós estamos agora num tempo de muita turbulência. Estamos com uma pandemia que afogou aquele desejo de onipotência até da ciência. Até uns meses escutávamos com muita pomposidade estas frases: a ciência diz. E se a Bíblia diz uma coisa, a ciência diz, a ciência é que sabe, a ciência é que... E hoje em dia a ciência revela-se impotente para conter uma pandemia. De algo tão pequenito. Não se trata de elefantes, de leões, de jacarés. Não, é um vírus que ninguém consegue ver, nem dominar, nem controlar. Nem sequer um ser vivo, é um vírus. Nem sequer um ser vivo. Então, estamos num tempo de grande turbulência, de grandes crises. E então, o Senhor pergunta: a quem enviarei? Porque, embora distantes, temos que ter distância entre nós, embora não podemos nos abraçar, embora estamos a precisar de que alguém leve a palavra de Deus. Este Jesus que veio derrubar todos os muros que existem. E São Paulo tem a consciência plena desta realidade. Gálatas 3:28, porque já não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem grego. Quer dizer, por quê? Atenção, porque isto não é só simplesmente derrubar o muro que existia, porque nós estamos fazendo sempre muros, né? Para nos defender dos outros, mas há o segredo, porque todos vós sois um em Cristo. Sois um em Cristo. Sois um em Cristo. Vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou. Recentemente tive a experiência de poder ir e estar no funeral do nosso amado bispo Dom Oscar Braga de Benguela. De toda Angola foram lá participar. Vi o carinho e o afeto daquela população pelo seu bispo emérito já há muitos anos. Mas olhai bem, também na viagem que fiz por 2 vias, pude constatar a diferença enorme no desenvolvimento social entre as nossas províncias de Mochico, da Lunda Sul, e o resto do país, pelas estradas que nós percorremos. É interessante que depois desta crise, as outras províncias pelas quais nós passamos
onde certamente haverá buracos, haverá poeira, haverá pobreza, haverá miséria, conseguirão construir e reconstruir as estradas para poder circular, que é a condição para o desenvolvimento. Malange, Sumbe, Benguela, Huambo, Bié. Quando nós nos encostamos para nossas províncias do leste, essa possibilidade desaparece. De partilhar nossa vida, alguns momentos da nossa vida com Dom Tirso, não é? Muitos de nós tivemos esse privilégio, porque foi um privilégio conhecer e partilhar a vida com Dom Tirso. Dele aprendemos muita coisa. Estes dias deu para ver como Dom Tirso chegou ao coração de muitas pessoas, pelo seu empenho pastoral, seu zelo, seu dinamismo, sua preocupação por todas as situações. Então, acho que ao longo da vigília haverá também algum momento no qual poderemos ouvir testemunhos de pessoas que conheceram a Dom Tirso. Por isso, neste momento, neste lugar também muito significativo para ele, ele esteve cá de pároco, está cá esta grande escola que ele se empenhou e construiu. E neste momento, o que é que nós vamos fazer com tudo isto? Primeiro, agradecer a Deus pelo dom de Dom Tirso, por ter nos enviado a Angola, este grande missionário, por tudo o que ele fez por esta terra, pela Igreja de Angola e como salesiano, sobretudo pela juventude. Então, agradecer a Deus. A tristeza, mas também esse sentido de gratidão a Deus por ter nos enviado a Dom Tirso. E pedir, agradecer e pedir. Pedir primeiro, un acto de caridade que nos ensina a Igreja é pedir pelos defuntos. Então rezamos tamén pelo seu eterno descanso. É un acto de caridade que facemos con todos os defuntos. Vamos rezar, vamos pedir. Con certeza Ele estará ya junto do Pai e vamos pedir a Ele que nos acompañe tamén. E pedir a Deus para que ese testemunho que Ele nos deixa, misionario, de entrega, de doação aos outros, até esgotarse, porque Ele así é que morreu, não é? Até o final, pois que cada de nós, lá onde estivemos, os que somos padres, os que están nas familias, tamén continuemos a fazer crescer todas esas sementes que Ele semeou. Nós vamos tamén continuar para que possam crescer nesta terra fértil de Angola, a semente que Ele semeou, que possa crescer e dar fruto. Então vamos ficar de pé e vamos fazer uma pequena oração de responso, pedindo pelo eterno descanso de Dom Tirso, e depois já continuaremos com a adoração. Em nome do
E falar desta pessoa é uma figura, vai continuar nos nossos corações. Nós não te vamos esquecer. Deixaste enraizar o fogo de virtude e trabalho, de alegria e servir nos nossos corações, desde as mamás, os adolescentes, os jovens. Tornaste-nos jovens e homens para a sociedade. Conseguiste deixar esta magia de sermos íntegros e falar a verdade sempre que possível e denunciar o mal e anunciar o bem. E esta imagem que nós temos, que conseguimos ver nas imagens, não só porque ele era um homem de comunicação, mas porque as coisas faziam, o mundo precisa saber. E nós realmente estamos muito sentidos, eu particularmente, mas é a vida e é preciso morrer para voltar à vida. Aliás, há uma frase dele que estamos a publicar muito, em que ele dizia que para ele descansar era necessário que nós trabalhemos. E nós vamos continuar a trabalhar até o dia que nos vamos juntar assim. Então, muito obrigado, Padre Tirso, muito obrigado, Dom Tirso, amigo, pai, companheiro e mentor, particularmente para mim, das coisas que eu hoje faço na vida, é em parte graças ao seu empenho e à sua visão. Ngasakidila. Eu sou a Sônia da Mourão, estava de Joelho, jovem, do movimento juvenil salesiano da paróquia São José de Nazaré, onde o Dom Tirso trabalhou durante muitos anos, incansavelmente, para o bem do povo e principalmente da juventude angolana. Hoje estou aqui para testemunhar a vida desse homem que tanto lutou, tanto deu de si para que o nosso Sambizanga fosse um Sambizanga melhor. Junto com os outros irmãos salesianos, sempre acreditaram no jovem, sempre acreditaram no Sambizanga, um bairro onde, naquela altura, todo o jovem era considerado marginal, um bairro marginalizado, um bairro que não tinha a atenção dos nossos governantes, nem sequer uma escola de ensino médio tinha para os nossos meninos, nossos jovens. Mas os salesianos vieram e trabalharam acreditando na força da juventude desse Sambizanga, transformando esse Sambizanga num Sambizanga esperançoso, um Sambizanga de garra, um Sambizanga de fé. Falar do Tirso é falar de um pai, de um amigo, de um companheiro. Trabalhamos durante muitos anos, nem sempre um mar de rosa, porque ele tinha o jeito dele também, às vezes rude, não gostava das coisas bem feitas e às vezes tínhamos que correr com o tempo para podermos atingir as expectativas. Quantas não foram as noites que terminamos o trabalho muito tarde, mas estava ali ele, sempre paciente, para nos depositar cada um na sua casa, sem corrermos perigo do mal que assolava a nossa sociedade naquela altura. Nós conhecemos o Tirso aqui ainda como padre, trabalhamos muito. E depois, como bispo, ainda assim, a amizade que nutríamos, ou que nutria pelos jovens da nossa comunidade, era forte, era firme. E sempre que viesse para Luanda, e ele anunciava muitas vezes onde é que ele iria celebrar, e nós íamos atrás, porque queríamos ouvir a mensagem do nosso bom pastor, um amigo, um companheiro, um pastor de verdade. Agora aí o slogan, o pastor que cheira a ovelhas, né? Eu sempre disse a ele que ele era um Dom Bosco entre nós, um santo vivo entre nós. E é o testemunho que eu tenho para dar acerca da vida deste grande homem que passou por nós. Agradecer a Deus pela vida dele nas nossas vidas. Agradecer a Deus pela passagem dele. Como humanos, fica a dor, fica a saudade, fica a tristeza, porque queríamos estar com ele mais um pouco, queríamos aprender mais dele, queríamos conviver com ele, participar dos projetos dele, mas como cristãos e como ele sempre nos ensinou, temos a grande esperança
esperança da ressurreição. Sabemos que para Ele é um ganho. Não perdemos, ganhamos um anjo, ganhamos um intercessor. E daqui em diante, o 22 de fevereiro, vai ser uma data celebrativa, que é a data do encontro do Dom Tirso com o Pai. Que muitos conhecemos como homem de mochila nas costas e pés na picada, de facto é uma figura de quem tem que se falar com reticências, na verdade. Dom Tirso agora representa para nós particularmente, que começamos a vida religiosa já um pouco depois da juventude, não é? Conseguimos encontrar no Dom Tirso um padre preparado para dar as respostas que a nossa idade naquela altura precisava. Tínhamos muitas perguntas e queríamos vê-las respondidas de forma diferente. E no Dom Tirso, na verdade, acabamos encontrando não só um padre de batina, mas também um companheiro, um amigo, uma pessoa que corrigia na hora dos salesianos. Mas Dom Tirso chegou na escola Dom Bosco, chegou na Lixeira e conseguiu impor uma dinâmica de caminhada que era a sua maneira de trabalhar. Nós conhecemos o Dom Tirso como aquela pessoa que trabalhava até ligado ao soro, não é? Já alguma vez nós tivemos reuniões, lembramos aqui, tivemos reuniões com o Padre Tirso na altura, e ele abandonava o soro, interrompia o soro e vinha reunir conosco. Às vezes passava mal porque interrompia as medicações, mas era alguém que estava de facto ali, a tempo inteiro, na hora certa, com a palavra certa. Quando começamos a alfabetização aqui, na altura, tínhamos sido convidados aqueles que tinham um nível acadêmico um pouco aceitável e pudessem ensinar aqueles que estavam a começar a aprender a ler e escrever. Nós tivemos ainda como formador, dos primeiros formadores que a alfabetização teve aqui na Lixeira, foi Dom Tirso. Sem contar com as suas passagens pelo oratório, caminhava conosco no oratório. Nos acampamentos, era o último padre a dormir. Muitas vezes nós saíamos para tentar fazer traquinices e logo encontramos o Padre Tirso no meio do acampamento e logo tínhamos que voltar para as tendas. De facto, é uma figura de quem tem que se falar muito bem, não só pelo simples hábito de quando a pessoa parte da terra já tem tendência de criar histórias bonitas, não. Nós temos que dizer, sim senhor, que o Dom Tirso foi uma pessoa não muito fácil de lidar, porque ele era uma pessoa de convicções assim irrepreensíveis, tinha ideias muito fixas e isso foi muito bom para ele e também para nós, porque forjou muito bem ainda a nossa juventude. Prontos, o que temos que dizer para o Dom Tirso, em relação ao Dom Tirso, simplesmente é muito obrigado por ter feito de nós esse homem que hoje nós somos. Participou em muito da nossa formação, não só acadêmica, também como espiritual, na educação moral. Foi realmente um pai para nós, foi um padre realmente com o perfil do pai. Então, a ele o descanso eterno e que nós continuemos pegando o seu legado. É isso que eu peço à juventude, que sigamos o legado, mochilas nas costas, pés na estrada, que é o que caracterizava o Dom Tirso. É assim que se faz missão.